Bem, irmãos, é sempre bom a gente compartilhar as pesquisas e, por um acaso, as intuições sobre a busca de uma vida mais plena, mais rica. E é um prazer estar juntos para podermos, neste breve momento, avaliar, investigar, questionar os valores fundamentais para que nossa vida possa ser algo mais pleno, mais digno, mais cheio de significado. E a beleza da vida tem uma coisa em comum em todos os setores: a realidade do sofrimento. Falar de sofrimento e falar de beleza da vida parece incongruente, mas um dos grandes instrutores da humanidade, Siddhartha Gautama, o Buda, colocou 4 nobres verdades da existência. E uma dessas, a primeira delas, e o resto de verdade advém daí, é que há uma realidade na nossa vida. A realidade ou a verdade da existência do sofrimento. Estamos no mundo fisicamente, e fisicamente, para nascermos existe algum tipo de dor, para crescermos, ao aprendermos a andar, caímos, choramos, etc. Temos uns tipos de experiência física, fisiológica, as possibilidades de doenças, o envelhecimento, a decrepitude, são fatores físicos e fisiológicos que implicam a existência de um tipo de dor, um tipo de sofrimento. Esse é o tipo mais básico, mais elementar de sofrimento que a humanidade tem. Só que existe um tipo um pouco mais sutil, que é o tipo da mudança e da movimentação da vida na questão da sua percepção psicologicamente falando. Temos muitos contatos na vida e gostaríamos que a vida fosse de um determinado jeito ou não fosse de outro determinado jeito. Gostaríamos de sair da nossa realidade e voltar a uma realidade ou partir para uma realidade melhor. E o processo mutante da vida, da impermanência da vida, da não realidade das coisas que nos cercam, é um processo doloroso. É um segundo nível de dor. Como aquele castelo de areia que é fabricado com todo cuidado e aí a maré vem e derruba e destrói, assim são nossos sonhos, assim são nossos desejos, assim são nossas aquisições materiais. São castelos de areia que, em nossa infância, em nosso desejo de ver alguma coisa nossa, criamos, construímos e que, com a mudança da vida, com a fase cíclica da vida, está fadada a desaparecer. Dizia Hermes, o 3 vezes grande, que tudo que é composto está num processo de decomposição. Então, o mundo que nos cerca se dota de uma irrealidade angustiante, quando a cada momento achamos ter pego e obtido alguma coisa, a vida se encarrega de tirar essa coisa da gente e de não mais poder chamar de nossa uma coisa que achávamos que era nossa. Podemos ver que nada possuímos nesse mundo. Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia de viver, como dizia o poeta Gibran. Nossa casa, ela a princípio é nossa, mas ela pode se incendiar por, em 1 hora, perdermos tudo que colocamos dentro dela. Nossos imóveis, nosso carro, nossas coisas da vida, nosso status ante a sociedade, nossa respeitabilidade ante um grupo social, nosso nome ante a coletividade humana, são coisas que achamos que são nossas e que são imperecíveis. E com o andar da vida, com o movimentar das circunstâncias, percebemos que não possuímos nada. Tudo é vazio em essência. A noção de sunyata do budismo no Oriente é de as coisas não terem uma realidade em si. A realidade quem faz somos nós em relação com as coisas. E achamos que elas serão imperecíveis, que elas serão
eternas, que serão nossas e agregadas ao nosso nome. É uma situação bem nítida, olharmos o mundo ao redor e vermos que há uma luta constante em segurar, em obter, em acumular para si e buscar evitar as circunstâncias que nos ameaçam de nossa paz, de nosso bem-estar. Isso é um processo humano, um processo inerente à vida, que é uma das facetas do sofrimento humano, que é, lembre-se, a primeira grande nobre verdade do budismo, a existência de um sofrer. Então vimos um primeiro tipo, que é o sofrimento fisiológico, básico da existência. Um segundo tipo, que é a mutabilidade constante da natureza e com suas alternâncias de circunstâncias que não mantêm as coisas como gostariam que fossem mantidas. Logo, sofremos por não podermos sustentá-las, segurá-las. E existe um terceiro tipo, mais sutil e bem profundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento da noção da separatividade, da noção de que somos separados dos outros e de que não fazemos parte de uma vida total, de uma vida integral. Essa vida total vibra em todo ser vivo, ela vibra em toda forma de existência. Ela está ali, latente, esperando se manifestar. Só que, quando buscamos em um núcleo próprio de existência, fechar a vida ao nosso redor e fazer da vida um lugar onde acumularemos o máximo para nós e buscaremos evitar todo tipo de sofrimento e agregaremos coisas para expandir esse núcleo, e esse núcleo podemos chamar de eu, de ego, o egocentrismo em atividade, o egoísmo. Se buscamos sempre esse tipo de vida onde o outro é um oponente, é um adversário do meu bem-estar, ou seja, eu contra ele, eu contra o mundo, eu contra as coisas, logo nossa vida torna-se um foco de sofrimento. É dando que se recebe, não é um ditado apenas para dar uma coisa física, para dar uma esmola. É dando para a vida. Ao dar para a vida, buscamos aprender. Ao buscarmos aprender, vemos que não sabemos muito. Quando buscamos algo a mais, descobrimos o quão somos ignorantes. Ao travar contato com a possibilidade de sabedoria, vemos que fora do nosso mundo pequeno existe muito mais beleza, muito mais grandeza, muito mais alegrias e de bênçãos a serem contatadas, que ficamos abismados com a grandeza do mundo e que antes achávamos que o nosso pequeno mundo era suficiente e era bom e era a nossa felicidade. Aí está o começo de uma possibilidade de felicidade, de bem-estar, de bem-aventurança. Quando largamos as posses individuais no sentido psicológico, muitas vezes até no sentido material, e passamos a olhar a vida com amplitude, com beleza, com não possessividade. Essa é a fórmula, a receita perfeita para podermos viver com mais alegria, felicidade, plenitude. O não possuir algo que é impossuível. Olhemos ao redor. Possuímos alguma coisa para nós? Uma breve e rápida observação da vida ao nosso redor, percebemos que a vida não é feita só para nós. Não podemos contê-la em uma caixa. Um exemplo típico é o menino que quer buscar a brisa marítima que ele viu na praia e quer fechá-la numa caixa e levá-la de presente para a mãe. É impossível. Ao abrir a caixa, depois de algum tempo, não existe brisa nenhuma lá dentro. E nós fazemos isso com a vida. Algo que é mutante, permanentemente em movimento, é intrinsecamente livre, nós tentamos aprisionar
em uma forma de prazer ou de dor. Esse é um tipo de atitude que nos traz muito conflito e lutamos na vida para manter e continuar como sendo uma realidade só nossa, uma propriedade nossa. Se olharmos o aprisionamento que isso traz para a nossa vida, essa busca de prazer para nós e essa fuga da dor, vai nos realmente remeter a uma escravidão, a um tipo de dor que é psicologicamente forte, pois não somos cientes da unidade dessa vida, da integridade que é essa existência. O planeta não tem divisões, a vida não tem divisões. A brisa que ultrapassa as fronteiras que os homens criaram não é bloqueável, não é estagnável. O mundo inteiro está em movimento, interdependente, uma unidade só, vibrante, vivente. Essa vida que é una e que fazemos parte dela é algo que pode ser contatado se tivermos o devido espírito de universalidade, o devido espírito de harmonia para com a inteireza das coisas. E essa maneira de ver separada das outras pessoas, das outras entidades, nos dá uma dor intrínseca psicológica que é a dor da separação, da separatividade. E o que causa isso? Uma intrínseca falta de conhecimento da nossa própria natureza. A natureza do homem que vê a si mesmo como diferente, logo em oposição aos demais, ou separado e logo em oposição aos demais, é uma natureza em conflito. A vida vai provar, tirando suas posses, alterando suas experiências, que ele não é uma ilha. Homem algum é uma ilha, como dizia Thomas Merton. Estamos interligados, interconectados a uma única mente, a uma única vida, a uma única humanidade por sobre essa terra, e que o ato de viver em oposição, numa noção de separatividade, seria, segundo o budismo, essa fonte primária de sofrimento. Nós não sabemos que nossa natureza interna, espiritual, é una com a vida divina, com a vida universal. Ela é em sintonia e ela é parte, assim como a gota é parte de um oceano, assim como uma chispa divina é parte de uma fogueira, de um fogo universal, nós temos uma tendência a achar que somos separados, quando, em essência, água é água. Então, a minha gota é água, assim como o oceano inteiro é. E nisso nos traz uma dor profunda de perceber que o outro poderia ser apenas diferente, não separado. E essa dor psicológica é uma fonte muito grande do sofrimento nosso. Se pudermos compreender essa natureza una em sintonia com a natureza universal, o outro, o diferente, não será mais inimigo, adversário. Ele será, sim, riqueza, variedade, oportunidade de aprendizado, novas visões e novos enfoques dessa mesma vida ilimitada em manifestação. Essa é a possibilidade que, de uma vida de dor e sofrimento, partirmos para uma vida de comunhão, de solidariedade, de fraternidade, para aprendermos com as diferenças e não transformar aquilo que é diferente em oposição, em adversário, em inimigo. E aí está a origem de todas as guerras. Um sábio como Siddhartha Gautama, o Buda, ao identificar esses três tipos de sofrimento humano, mostra que, ao não conhecermos nossa essência fundamental, não podemos lidar com a vida em sua natureza plena, em sua natureza integrada. Esta é uma visão de possibilidade de paz e de bênçãos a partir do conhecimento da nossa própria natureza,
de sabermos que a dor do oriental é igual à dor do ocidental, que a inveja, a gula, a ansiedade, as dores mundanas são do mundo e são tanto do japonês, quanto do americano, quanto do brasileiro. Qualquer ser humano sofre. Essa visão única é o que daria a percepção de uma essência fundamental. E após o intervalo voltaremos com algum tipo de reflexão para vermos a possibilidade de uma vida não tão sofrida e mais plena e cheia de bênçãos. Até já!